qual é a ideia? Qual é o plano? A intenção, ela é o pano de fundo da nossa vida. Ela é a forma como eu gostaria de viver, como eu gostaria de me sentir, onde eu gostaria de estar, com quem eu gostaria de estar, o que eu gostaria de experimentar, o que eu gostaria de ter na minha vida. Por outro lado, a ideia, ela é o caminho, ela é o como, ela é o que eu vou fazer para chegar até lá. Enquanto a intenção é a narrativa central da minha vida, a ideia, ela é o plano prático que eu vou executar, que vai me garantir viver essa intenção. Eu sei o porquê eu estou fazendo aquilo. Eu tenho clareza sobre o que eu devo escolher, qual decisão eu devo tomar no meu dia a dia, porque eu tenho uma ideia que ela é o fio condutor de todas essas ações. Ela é o plano prático. Oi, eu sou Fernanda, seja bem-vindo ao episódio 4 do nosso podcast Conselho de Propósito. Vamos pegar uma pessoa que ela está sempre se envolvendo em relacionamentos abusivos. Se isso é uma constante na vida dela, se isso é um ciclo repetitivo, ela pode ter a intenção de viver um relacionamento feliz, um relacionamento onde existe parceria, onde existe cuidado, amor. Mas como que ela faz para chegar até lá? A primeira coisa que essa pessoa precisa compreender é que existe algo nela, algum traço de personalidade, de identidade, alguma forma de se sentir, alguma forma de pensar que faz com que ela atraia para si esse determinado tipo de pessoa. Então, quando ela identifica isso, ela precisa ter uma ideia que vai conter ali um plano prático para ela sair desse movimento. Por exemplo, talvez terapia, prática de autoconhecimento, um plano que realmente vai envolver alguma prática, alguma atividade, alguma ação efetiva para que ela consiga estar pronta para um relacionamento maduro, para um relacionamento estável. Então, enquanto a intenção é ter um relacionamento estável, maduro, a ideia é o que eu vou fazer de forma prática para eu conseguir chegar até lá. Então, isso se aplica a qualquer objetivo. Todo e qualquer objetivo que eu tenho como intenção, eu preciso transformar isso num plano prático. Eu preciso desenvolver uma ideia, eu preciso encontrar um caminho que vai me levar até lá. Só que por que muitas vezes a gente não consegue sair desse limbo de desejar e não conseguir conquistar? Porque se a gente precisa ter uma ideia, você concorda comigo que essa ideia pode ser algo que a gente nunca fez. Porque se fosse algo comum pra gente, talvez a gente já estaria vivendo essa intenção. Então, se é algo diferente pra gente, pode ser que ele conflita com a nossa autoimagem atual. Então, a gente precisa reconhecer que a gente tem uma certa resistência para adotar novas ideias na nossa vida. A nossa mente, ela sempre vai buscar estabilidade e coerência com aquilo que a gente acredita. Então, se eu tenho uma imagem atual de mim mesma, eu vou buscar encontrar ideias e encontrar caminhos que tenham a ver com essa minha identidade atual. Quando eu tenho uma identidade que é diferente dessa minha autoimagem, dessa forma como eu me vejo, a tendência é que eu a rejeite. Porque a minha identidade, ela está ameaçada. Ela contradiz as minhas convicções sobre mim mesma, sobre o outro, sobre a forma como eu acredito que o mundo funciona. Então, esse é o maior empecilho da gente conseguir conceber novas ideias. E às vezes, mesmo quando a gente concebe, quando a gente consegue colocar no papel, a partir de hoje eu vou fazer tal coisa, a gente precisa ter consciência que a gente vai enfrentar o desafio. Justamente por isso, porque a nossa mente, ela prefere o que é familiar. Nosso cérebro, ele tenta poupar energia. Então, aquilo que me exige mais esforço, que não é automático, me gera resistência. E chegar nessa ideia vai exigir muito autoconhecimento e também um comportamento questionador. A maioria das ideias que a gente tem hoje, talvez elas não são propícias ao nosso crescimento. E quando a gente adota essa postura questionadora, para a gente questionar as crenças do mundo como um todo, as nossas próprias crenças, as crenças do ambiente que a gente está inserido, a gente tem muito a ganhar. É nesse ponto que a gente pode descobrir novas oportunidades. Quando a gente desafia a nossa forma de pensar. Poxa, eu gostaria de viver determinada realidade financeira, mas talvez eu só encontro um caminho. Talvez porque eu tenho essa crença, talvez porque eu vi o ambiente fazendo dessa forma, talvez porque crenças da sociedade, da cultura onde eu vivo foram embutidas na minha mente. Então, eu só consigo
adotar novas ideias quando eu adoto também uma postura ativa e uma postura questionadora sobre todas essas crenças. Então, a gente vai precisar aprender a pensar de forma crítica e independente. Na maioria das vezes, a gente vai precisar rejeitar algumas lições que nos foram ensinadas, seja pela escola, pelos nossos pais, pela sociedade, pela mídia, até por nós mesmos, diante das experiências que a gente já viveu. Se em algum momento eu já quebrei, talvez hoje eu tenha internalizado a crença de que empreender não dá certo. Então, se eu quero uma realidade financeira, eu vou optar por trabalhar em carreira executiva em alguma empresa. Então, tudo que a gente vê que é muito engessado, que é muito rígido no nosso modelo mental, a gente vai precisar fazer esse questionamento para a gente conseguir conceber novas ideias. E mais uma coisa que a gente precisa estar consciente é de que tudo que a gente vai começar sem ser bom. E isso para tudo na vida. Se você for aprender um idioma, se você for aprender a dirigir, se você for começar um relacionamento novo, de repente você está numa relação há muito tempo e agora você está solteira, você precisa começar essa nova fase da vida e talvez você não tenha mais essa habilidade. Se você vai começar uma atividade física, um novo esporte, um novo trabalho, uma nova carreira, tudo que a gente vai começar, seja uma habilidade intelectual ou seja um comportamento que eu quero realmente aprender, como falar não. Tudo que é novo para a gente precisa estar consciente que essa habilidade ela vai crescer com o tempo e com a experiência. Eu vou passar pelos 4 principais estágios. Incompetente, inconsciente. Aqui eu nem sei o que eu não sei. Então, se eu vou começar a criar conteúdo no YouTube, e eu nunca fiz isso, e é um assunto novo para mim, eu nem sei ainda o que eu não sei sobre isso. Eu nem sei o que faz eu ser boa ou ruim nesse determinado nicho. Ou seja, eu não tenho consciência da minha própria falta de habilidade. O próximo estágio é a incompetência consciente. Aqui eu já sei o que eu não sei. Eu já sei o que eu vou precisar adquirir de habilidade. Então, no canal, eu sei que eu vou precisar aprender a editar vídeos, eu preciso ter a habilidade da oratória, da comunicação, eu preciso escrever bons títulos, escrever os roteiros. O próximo estágio é a competência consciente. Aqui eu já começo a adquirir essa habilidade, mas ao executar essa atividade ainda requer um esforço. Eu ainda preciso me esforçar um pouco para fazer. Então, quando eu estou editando um vídeo, eu já sei fazer, mas aquilo ainda exige de mim um certo esforço. Aqui na hora que eu vou gravar o vídeo, eu ainda preciso estar muito atenta ao passo a passo, à ordem com que eu vou falar determinadas coisas. E depois disso, eu tenho a competência inconsciente, que é quando esse hábito, esse comportamento, ele já flui naturalmente, sem eu precisar pensar muito para executar. Sabe quando a gente pega o carro e vai a um determinado lugar e a gente não consegue nem explicar como que a gente chegou ali? Então, é porque eu sei fazer de forma inconsciente, eu não preciso ficar pensando para fazer. Quando eu rejeito uma ideia sem compreender de forma madura que, sendo essa ideia nova, eu vou passar por esses 4 estágios, como se eu estivesse jogando a minha vida pelo ralo. Porque eu estou sempre rejeitando o novo, eu estou sempre escolhendo confortável aquilo que eu já sou competente. Mas se eu quero um resultado novo, é porque eu preciso fazer algo que é novo para mim. Eu preciso aceitar, ser humilde, madura, para compreender que vai ser ruim mesmo no começo, que eu estou ganhando compreensão de como fazer. E, de novo, isso é para qualquer objetivo que eu tenha na vida, seja para gravar um vídeo, seja para começar a me relacionar depois de um término de um relacionamento de muito tempo, seja para começar uma academia se eu não tenho esse hábito, seja para começar uma dieta. Então, quando eu paro, quando eu resisto só porque é novo, eu tendo a ficar na minha zona de conforto e ter os mesmos resultados. Então é isso, essa nova ideia ela vai parecer ser desconfortável, principalmente quando você começa a executar, porque parece que você está sendo um personagem, mas compreender que é exatamente assim e que vai ser assim por um tempo, já faz a nossa mente parar de ficar trazendo isso toda hora à tona. Resumindo o que a gente conversou até aqui, a gente já sabe que quando a gente quer algo, quando a gente tem uma intenção, a gente precisa ter uma ideia compatível com essa intenção. Uma ideia que vai carregar tudo aquilo que eu preciso fazer no meu dia a dia para chegar até aqui. A gente já entendeu que a gente vai ter resistência para criar, para conceber novas ideias, porque isso parece distante da gente. Isso desafia a nossa autoimagem atual. A gente já falou que a gente precisa compreender que existem os 4 estágios, então eu preciso aceitar que eu vou passar por esses 4 estágios
para eu conseguir ser competente e inconsciente nessa determinada habilidade. E é isso que vai fazer eu conquistar essa intenção. Para a maioria dos objetivos que a gente deseja conquistar, provavelmente existem mais de um caminho possível. Seja para emagrecer, seja para encontrar um parceiro, seja para ganhar dinheiro. Então, como encontrar o melhor caminho? O melhor caminho é aquele que vai me garantir o resultado, mas também vai ter uma viabilidade de execução. E aqui eu vou compartilhar o que para mim funciona, de tudo que eu já li, que eu ouvi, que eu testei, que eu pratiquei e deu certo sobre ter ideias. É a gente ativar e direcionar a nossa mente de forma correta, usando as duas habilidades mentais que a gente tem, que é a razão e a intuição. A razão, a gente já sabe, é a nossa parte consciente, a nossa forma racional e lógica de analisar tudo que acontece na nossa vida. E a intuição, que é aquele pensamento que surge que a gente não consegue explicar de onde veio. Enquanto a razão, eu consigo explicar. Poxa, esse projeto não é viável, porque eu tenho de receita X, eu tenho de despesa Y, então vai me dar uma lucratividade X, e isso aqui para mim não é viável. Enquanto eu consigo chegar nesse pensamento, nessa conclusão de forma racional, a intuição é aquele pensamento que eu não consigo explicar como eu cheguei até ele. Eu não fiz um processo mental racional para chegar. É como aquele pensamento de quando a gente às vezes chega num ambiente e fala, eu não quero ficar aqui. A gente não sabe explicar por que eu cheguei a essa conclusão. E muitas vezes esse pensamento que surge assim, ele é determinante para a gente tomar decisões. Apesar da psicologia, da neurociência já tentar explicar como esse processo mental funciona, ainda existe um quê de mistério, ainda existe algo sobre a intuição que a gente não consegue compreender completamente. E é aqui nesse ponto que às vezes a gente vê uma abordagem mística, espiritual. Então alguns vão acreditar que é a inteligência divina comunicando com a gente, é o nosso eu interior, é a nossa centelha divina, é o Espírito Santo, é uma voz interna. Mas o fato é que ela existe, esse fenômeno existe, e apesar da gente não compreender completamente esse processo que a nossa mente faz, a gente precisa saber utilizá-lo a nosso favor. Então, para a gente conseguir conceber novas ideias, para a gente alcançar algo que a gente quer muito, a gente precisa usar essas duas habilidades mentais, a razão e a intuição. Então, de forma prática, como que a gente combina a intuição e a razão para a gente encontrar esses caminhos? Toda ideia, ela é um pensamento. E tanto a razão quanto a intuição precisam de matéria-prima para conseguir chegar nesse pensamento, nessa ideia. Então, se eu vou ter uma ideia, uma conclusão de algo que eu estou fazendo racionalmente, eu preciso de dados, eu preciso de informações para eu conseguir concluir determinada ideia sobre aquilo ali. E a intuição, o que a gente ouve por aí, é que ela trabalha com o nosso subconsciente. O nosso subconsciente, ele é como se fosse um depósito, que ele armazena tudo ali. Tanto aquilo que eu coloquei lá de forma consciente, então, ou seja, se eu estudei, se eu ouvi um vídeo, se eu vi um filme, tanto de forma inconsciente, que por alguma razão o nosso subconsciente seleciona aquilo ali e armazena. Para a gente ter ideia, a gente vai precisar usar esse depósito. Eu preciso conscientemente alimentar esse depósito com informações, com conhecimento que tenham a ver com aquilo que eu quero criar. Então, se eu quero ter liberdade financeira, se eu quero ter dinheiro, se eu quero ter uma quantia X ali na minha conta bancária, usando a razão, eu preciso alimentar a minha mente com conhecimento sobre aquele determinado campo de interesse. Então, essa quantia X que eu quero alcançar é através de um empreendimento, é através de um investimento, é através de um cargo público, de um cargo que eu queira alcançar numa empresa privada, eu preciso ir colocando na minha mente todas essas possibilidades. Eu preciso ir atrás desse conhecimento. Não só dessa parte técnica, mas também da parte do diálogo mental. Eu preciso ir reafirmando que isso é possível para mim. Como lá no episódio 3 a gente falou de identidade, de crença, daquilo que eu acredito, eu preciso alimentar minha mente com novas crenças. Eu preciso fortalecer essa nova identidade. Então eu vou colocando para minha mente subconsciente, eu vou repetindo para minha mente subconsciente todas as informações, tudo que é necessário para eu conceber uma ideia desse tamanho. E o que acontece é que o nosso cérebro começa a conectar tudo isso. E enquanto a nossa parte racional e consciente, ela só funciona quando eu quero, ou seja, quando eu pego para fazer, o nosso subconsciente, ele trabalha dia e noite, até mesmo quando eu estou dormindo.
Então, quanto mais informações coerentes com essa intenção, mais conexões favoráveis também o nosso cérebro vai fazendo. É por isso que a gente vê a prática da autossugestão, principalmente à noite. Então, é fazer perguntas: como eu chego a esse determinado lugar? O que falta para eu conquistar isso aqui? Qual é a peça que está faltando? Quais dessas opções é mais favorável para mim? Vocês conseguem compreender que é trabalhar de forma intencional com a nossa mente? É usar os recursos que a gente tem. Bom, se o meu subconsciente, ele armazena e torna automático algo, eu vou alimentar o meu subconsciente daquilo que tem coerência. Então, se eu tenho medo, se eu tenho resistência, se eu tenho procrastinação, eu vou evitando todo esse comportamento, porque ele não trabalha ao meu favor. Então, o que eu falei até aqui é, primeiro, eu alimento a minha mente com aquilo que tem coerência, tanto com a parte técnica quanto com a parte comportamental, a minha forma de pensar sobre mim, sobre a vida. Depois, eu vou repetindo isso para que fique cada vez mais internalizado essas novas ideias, para que as conexões que o meu cérebro fizer sejam favoráveis a mim. Em um terceiro momento, eu vou usar a minha imaginação para tentar criar algo novo com toda essa matéria-prima que eu coloquei ali. E depois eu crio um momento para que essa intuição, para que esse insight, para que esse sexto sentido entre em ação, para que esses pensamentos surjam sem um esforço consciente. Para isso, eu também preciso de momentos de relaxamento. Quando eu estou com a minha mente racional muito ocupada, com pensamento excessivo, eu não crio espaço para que esses insights surjam. No passo 5, eu começo a anotar tudo aquilo que está surgindo. Então, eu coloco aqui a minha intenção no meio e em volta da minha intenção, eu vou colocando todas as ideias possíveis que surgiu. Tanto de forma racional, quando eu tentei usar minha imaginação para criar, quanto de forma intuitiva. Aqueles pensamentos que foram surgindo, ou talvez algo do nada, eu vi ali uma ideia. Eu vou anotando em volta da minha intuição todas as ideias, todos os caminhos possíveis que foram surgindo. Então, se a minha intenção aqui é ganhar dinheiro, eu vou colocando empreender em algo X, ou estudar para o concurso Y, ou criar um canal no YouTube, ou me candidatar para a vaga tal. E depois eu vou usar a minha razão para avaliar quais desses caminhos é o caminho que tem mais potencial para mim. Eu vou analisar cada ideia dessa aqui de acordo com os recursos que eu tenho, o meu momento atual, aquilo que está mais alinhado aos meus valores, aos meus talentos, às minhas habilidades, aquilo que tem maior potencial de retorno, aquilo que eu vou conseguir em menos tempo. Aquilo talvez que eu tenho mais afinidade, que eu tenho mais prazer. Se determinada ideia exige dinheiro, exige tempo, como estão os meus recursos com relação a isso? A gente pode ir colocando todos esses recursos e uma nota para cada um desses recursos, para a gente conseguir avaliar de forma racional e lógica cada ideia e conseguir tomar a decisão diante dessa análise. E eu vou frisar mais uma vez, isso é para qualquer objetivo que a gente tenha na vida. De repente, você passou por um trauma num relacionamento e você hoje entende que você precisa se curar para conseguir estar aberta novamente para outro relacionamento. E existem vários caminhos para isso. Então, você vai concebendo ali tudo o que você pode fazer, que vai fazer com que você se torne uma pessoa mais forte emocionalmente, para que você esteja de novo disponível para um novo relacionamento. Se hoje você está acima do peso e com um corpo não saudável, existem inúmeros caminhos para você sair dessa situação. Qual profissional você vai encontrar? O que você vai fazer? Pode fazer todo esse processo aqui para você listar como você vai sair desse lugar para chegar na intenção, que é o que você deseja. E principalmente hoje, no mundo de internet, a gente vê inúmeras soluções para os nossos inúmeros problemas. Então, a gente precisa ter uma postura questionadora sobre tudo que a gente vê por aí para a gente tomar a nossa melhor decisão. E por fim, quando a gente define, quando a gente tem uma ideia, a gente precisa criar um plano de ação prático que a gente já vai conseguir executar de forma imediata. Você precisa se perguntar o que eu preciso fazer aqui passo a passo para conseguir executar essa ideia. Então, se eu vou fazer terapia, quais terapeutas eu vou procurar? Onde estão os melhores terapeutas? Eu vou amanhã ligar para 5 terapeutas. Se eu estou acima do peso e precisando urgente cuidar da minha saúde, eu vou listar ali quais profissionais eu preciso entrar em contato, quais dietas eu vou adotar, quais atividades físicas eu vou buscar. E aí, quando eu listo passo a passo as ações que eu preciso fazer, eu adoto uma estratégia concentrada na ação.
e não no resultado. Eu mudo o foco, eu concentro nas entradas e não nos resultados. Ao invés de ficar olhando a balança, como que tá ali, eu foco no que eu preciso fazer no meu dia. Eu preciso consumir tantas calorias por dia. Então, é nisso que eu vou concentrar. Ao invés de eu ficar olhando se o YouTube está entregando ou não meu vídeo, eu preciso concentrar quantos vídeos eu vou fazer por mês. Se você concluir que para chegar nesse número aqui você precisa realizar tantas vendas, ao invés de você ficar olhando esse número aqui, você olha quantos clientes eu preciso encontrar, eu preciso conversar, eu preciso telefonar, eu preciso me concentrar nisso, eu preciso garantir que eu fazendo isso aqui, eu vou conquistar esse resultado. Então, eu deixo o resultado um pouquinho de lado e eu foco em executar essas ações. Então, é por isso que é de extrema importância eu adotar uma ideia inteligente. Não vou ficar mudando de ideia em ideia a todo momento. Eu vou me concentrar em executar os passos práticos daquela ideia. Esse canal aqui, ele é uma ideia que eu concebi e que eu estou praticando para conseguir conquistar a minha intenção, que é estudar e comunicar as minhas ideias e conseguir com isso ajudar também outras pessoas a tirar suas ideias do papel. Eu tenho essa intenção de comunicar minhas ideias e ajudar outras pessoas com isso. Poderia ter outras ideias para isso. Eu poderia escrever um livro, eu poderia criar conteúdo no Instagram, eu poderia abrir uma empresa de consultoria. Mas a ideia do YouTube foi a ideia que eu concebi, que foi o caminho que eu escolhi. Na minha concepção, hoje está sendo o caminho mais inteligente para isso. O que eu preciso fazer é me concentrar em como fazer um canal de sucesso para eu conseguir essa intenção. Então, eu foco ali no que eu preciso fazer. Eu preciso comprar o microfone, eu preciso gravar X vídeos por semana, eu preciso fazer um curso de YouTube, eu preciso fazer um curso de comunicação. E quando eu tenho todas as minhas intenções escritas, não só a intenção para me tornar comunicadora, mas quando eu olho para minha família, a família que eu quero ter, o corpo que eu quero ter, as relações que eu quero ter, as experiências que eu quero viver, quando eu consigo juntar todas as minhas intenções e todas as minhas ideias, as ideias, elas precisam também conversarem entre si. Eu preciso gerar convergência aqui. Porque se eu não faço isso de forma agrupada, a tendência é que eu dedique a um projeto, a uma ideia, e eu perca de vista outras coisas que eu também desejo viver. Esse foi o 4º episódio da nossa temporada. Então, agora a gente já tem como a gente pode definir a nossa ideia, como a gente pode reprogramar a nossa identidade e como a gente pode conceber novas ideias que vão levar a gente à nossa intenção. Os próximos vídeos eu pretendo trazer aqui como tem sido esse caminhar, todos os desafios, toda a vivência depois que a gente decide viver tudo isso. E eu espero que você continue aqui comigo. A gente se vê no próximo episódio.